Bom dia. Eu queria agradecer o convite, a gentileza de abrir um espaço para que os partidos menores possam expor as suas ideias, na medida em que o processo eleitoral, como o cidadão de São Paulo acompanha, ele é muito restritivo para aqueles que não fazem parte do grupo dominante da política municipal poder expressar o que pensa, o que espera das eleições. Então, eu fico muito satisfeita de ter sido convidada, inclusive de encontrar meu antigo professor Vilaça, de entrar em contato com pessoas da área de direito e poder discutir mais abertamente o que um partido novo como o nosso espera do processo eleitoral. Bom, eu queria começar primeiro explicando como o PCO concebe as eleições, como o Partido da Causa Operária concebe a nossa participação nas eleições. Uma vez que pode parecer um pouco estranho, mas nós não vamos aqui repetir o cansativo e monótono, né, ritual eleitoral tradicional que as pessoas estão um pouco acostumadas, de apresentar aqui uma lista de projetos elaborado pelos marqueteiros profissionais das campanhas eleitorais que escolhem, programam, né, projetos definidos para o processo eleitoral, que visa, no fundamental, a vender um produto nas eleições. Vender um candidato, uma máscara, que não tem nada a ver efetivamente com o que está acontecendo no processo eleitoral, e muito menos esse produto que é vendido na eleição, ele tem a ver com o que efetivamente vai acontecer após as eleições. Não por acaso há um descrédito muito grande no Brasil com as eleições, justamente porque as pessoas percebem que é um processo totalmente artificial. Ele não discute efetivamente os problemas que afligem as pessoas e, normalmente, o que sai das eleições não tem nada a ver com a expectativa das pessoas que votaram. Frequentemente, a regra é uma desilusão quase absoluta com o processo eleitoral, com os candidatos que saem do processo eleitoral e com a implementação das propostas que, muito limitadamente, poderia resolver um ou outro problema, mas que também não se colocam na prática após as eleições. Então, eu queria explicar um pouco por que é que nós não vamos apresentar aqui uma lista de projetos, nem assim o esquema montado pelos marqueteiros de campanha. Quer dizer, qual é a nossa concepção do processo eleitoral? Nós estamos participando das eleições, procurando divulgar nossa proposta, apesar de nós acharmos de uma forma muito decisiva, a eleição não é um instrumento de modificação de nenhuma questão importante, nem na administração pública como tal, esse funcionamento institucional do país, do regime, como nem do ponto de vista das aspirações populares dos trabalhadores, dos setores de classe média mais esclarecidos da população, que não fazem parte diretamente da administração pública como entidade, vamos dizer assim, legislativa, executiva, mas a população participa do processo eleitoral com uma expectativa de resolver uma série de problemas, de ter aí alguma questão sua atendida. Os setores de classe média mais esclarecidos, mais, vamos dizer assim, avançados, progressistas, também participam da eleição com a expectativa de entender, pelo menos, se não influir diretamente, conseguir modificar alguma coisa, mas pelo menos entender o funcionamento geral das instituições, do regime, do poder legislativo, porque finalmente é um processo eleitoral. Nós achamos que a eleição, ela não é um instrumento de modificação de nada importante. O processo eleitoral, nesse sentido, ele é um processo muito artificial, muito produzido como uma operação de marketing. Eu gostaria de deixar estabelecido que essa não é uma consideração de tipo teórica nossa. Os grupos de esquerda, as pessoas vinculadas a movimentos, vamos dizer assim, de oposição, eles têm uma consideração já tradicional de que a eleição não é um instrumento para uma modificação social profunda, não é um instrumento de resolução de problemas essenciais da sociedade.
Agora, a nossa consideração não é uma consideração de tipo teórica doutrinária, não é uma consideração de tipo teórica abstrata. Nós queremos discutir o problema do caráter, assim, impermeável a mudanças do processo eleitoral de um ponto de vista bem prático, analisando a realidade brasileira dos últimos 20 anos, que foram praticamente, vai um pouco mais de 20 anos, do chamado período pós-ditadura militar. Esse período foi considerado, né, de transição democrática, de renovação democrática do Brasil após a Constituição de 88. Quer dizer, um período de reorganização em bases democráticas do país. Quer dizer, nós saímos daquele processo de ditadura com indicação de governadores, saímos do processo de eleição dos presidentes da República através do colégio eleitoral. O último presidente eleito no Brasil através do colégio eleitoral foi Tancredo Neves, que morreu, e tomou lugar Sarney, um representante tradicional da ditadura militar. Esse foi o último. A partir da Constituição de 88, a gente tem os processos de eleição direta e de, vamos dizer assim, participação popular de forma democrática. Muitas pessoas participaram desse processo, eu faço política desde o período da ditadura, e havia um entusiasmo muito grande que o processo, a transição democrática, a reestruturação democrática do Brasil pudesse, através das eleições da democracia, realmente resolver uma série de problemas fundamentais do país e provocar modificações que o Brasil precisava naquela época e precisa até hoje. O balanço desses mais de 20 anos de eleição mostra que não houve nenhuma mudança efetiva e que, pelo contrário, as eleições não provocaram uma renovação efetiva, nem dos políticos como tais no Brasil. Hoje, a maior parte dos partidos, ou os partidos que comandam este processo eleitoral, que tem espaço na mídia, que são pessoas cotadas como os prováveis eleitos em outubro, são políticos que vêm do período da ditadura militar. Não há uma renovação. Um mínimo balanço desses políticos e dos partidos atuais vai mostrar que os grupos que mandavam na ditadura militar comandam o processo político atualmente. Hoje estão cotados como os os com melhor desempenho eleitoral, se não me falha a memória, são 6. O Alckmin, que foi prefeito de Pindamonhangaba em 76, quer dizer, em plena ditadura militar. O Kassab, que é do DEM, o antigo PFL, quer dizer, a direita da direita da direita, que comandou a ditadura militar. Marta Suplicy, que no período anterior à Constituição, à renovação democrática, fazia parte, não ela, porque a carreira dela é em grande medida dependente da ação política do marido dela, o Suplicy, por isso inclusive é Marta Suplicy. É uma carreira derivada da ação bem mais firme do próprio esposo.